que está acontecendo neste exato momento na Venezuela, em particular esse sequestro de Nicolás Maduro, supostamente protegendo o país. Embora ainda não se saiba muito bem de qual país, se dos Estados Unidos ou da própria Venezuela, do narcotráfico terrorista e comunista. Claro, essas mensagens estão chegando para nós dos Estados Unidos, especialmente da mídia ocidental. Mas acontece que há um homem, um político de enorme estatura e importância, gostemos ou não da sua ideologia, pelo que ele representou na Venezuela e em toda a América Latina. Ele já havia dito isso. Ele sabia que isso acabaria acontecendo. O que ele não sabia era que acabaria acontecendo com seu sucessor. Aqui conosco, Hugo Chávez, e suas palavras, que eu acredito que agora deveriam estar em destaque em todos. Todos e cada um dos telejornais ocidentais deveriam abrir as manchetes. Dificilmente farão isso, mas reparem, ele sabia absolutamente tudo. Avisou e assim terminou seu estudo. Tchau mais agressora na história da humanidade? Eles ousaram lançar bombas atômicas sobre cidades indefesas? Aí estão Hiroshima e Nagasaki. O que é o quê? Invadiram o Panamá, bombardearam e mataram milhares, queimaram um bairro inteiro para levar Noriega, acusando-o de narcotraficante, e lá está preso o que era presidente do Panamá. Eu recebo vários alertas, inclusive de alguns espaços que não são aliados. E algumas pessoas sérias estão preocupadas com a operação que está em andamento, desenhada no Pentágono. Isso vem se aproximando e é uma operação de vários anos. Há vários anos alguém me disse, vão acabar te acusando de narcotraficante a você diretamente, a você, Chávez? Não é que o governo apoie ou permita, não. Vão tentar aplicar em você a Fórmula Noriega. Esse é um dos planos que vem sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Eles estão procurando uma maneira de associar Chávez diretamente ao narcotráfico. Por ver isso, e depois qualquer coisa é válida contra um narcotraficante que é presidente? Uma viagem para qualquer país do mundo. E então chegou um comando e o levou. Bem, estamos falando dos Estados Unidos. Eles invadiram o Iraque com a desculpa de que havia armas de destruição em massa. Não havia, nunca houve, mas mesmo assim enforcaram o presidente sem julgamento nem nada. Fidel me disse, Chávez, se isso acontecer com você ou comigo, que nos invadam. A última coisa que podemos fazer é fazer o que Saddam fez, se esconder num buraco por aí. Temos que morrer lutando, Chávez, ali, na linha de frente da batalha. E é isso que eu faria. Não vou fugir para as montanhas, vou morrer na linha de frente com a dignidade de um venezuelano que ama este país. É difícil para mim falar ouvindo Hugo Chávez, porque parece inacreditável. Como uma pessoa que viveu há tanto tempo, sabia perfeitamente o que poderia acontecer com ela e como. Essa pessoa, na verdade, indicou praticamente detalhe por detalhe o plano que acabou sendo executado contra Nicolás Maduro. Dizem que ele foi sequestrado desde a própria casa, com a única diferença, e é aqui que isso me dói especialmente. Chávez disse que lutaria até o fim. Lutaria até o fim. E parece que foi exatamente isso que Fidel Castro também lhe disse. Ambos concordaram. Bem, não é à toa que seguiam aquela frase de pátria ou morte, que alguns de nós carregamos até no corpo. Mas na Venezuela, enquanto levavam Nicolás Maduro, não havia nenhuma resistência. Não porque o povo não quisesse, mas porque o povo nem sequer soube que precisava fazer isso. Não foi bem organizado, não houve ordem. Há perguntas demais e respostas de menos. O que está claríssimo, e na verdade, já foi confirmado e revelado pelos próprios Estados Unidos, é que em nenhum momento eles se preocupam com a população e em nenhum momento se importam com o que o suposto presidente da vez tenha feito. Tanto faz se é Chávez ou se é Maduro. O que importa para eles é controlar os recursos. E agora já apontaram para Marco Rubio, que o inimigo não fique com eles,
Temos Marco Rubio. Olhem só. E agora? Essa é a pergunta que faço. Como é que eles estão nessa campanha midiática de exibicionismo, de provocação, que estão colocando diretamente na mesa? Porque olha só, primeiro eles vêm com a mensagem ocidental, que é deles. E depois Marco Rubio aparece com isso pra gente. Pra mim, tudo isso soa como uma campanha midiática. Repito, absolutamente brilhante, principalmente para os seguidores de Donald Trump e dos Estados Unidos em geral. Mas o que eu me pergunto é se isso vai chegar em algum momento além das Nações Unidas. Se pergunta. Marco Rubio. Não tô nem aí pro que dizem. Não me importa o que diga a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas não entende do assunto. Marco Rubio, na verdade, confirmou isso em sua última intervenção, que se dependesse dele, ele já estaria pensando nisso. Se eu fosse Cuba, estaria pensando em mudar as coisas, a não ser que queiram que os Estados Unidos acabem chegando até lá. O chefe do departamento enviou um sinal claro ao governo de Cuba. Se eu estivesse no governo em Havana, eu me preocuparia, destacou Rubio. Ela disse que é cedo para falar de eleições na Venezuela, pois mais de 15 anos de chavismo não se superam rapidamente. Seguiremos governando com eles, pois não podemos simplesmente excluí-los. A situação é de dois lados. Eles chegaram a um acordo claríssimo com o regime de Maduro e simplesmente não querem tirá-lo do poder, ou sabem que não têm coragem de tirá-lo do poder e que a única coisa que eles tinham mais ou menos de força era essa operação midiática já combinada com os traidores que existiam dentro do próprio país, a Venezuela, e que, além disso, necessariamente eles vão fracassar. A pergunta que não quer calar é se a mulher que trabalhou lado a lado com Nicolás Maduro acabou vendendo para o melhor comprador. Ou ela simplesmente está agindo agora dessa forma, um tanto amigável com os Estados Unidos, simplesmente para não acabar causando um mal ainda maior ao seu próprio país e, consequentemente, à sua população. Muitas perguntas. Nesse caso, o que fica claríssimo para mim é que Chávez estava certo, é que Chávez, além disso, tinha uma clareza de mente sem igual. Ele era um político de uma estatura imensa. É algo que vemos em seus discursos. Coloquem qualquer um e vocês vão ficar impressionados. O que estão tentando vender agora como um objetivo a ser eliminado. Muito provavelmente ele se tornou isso justamente por essa clareza de ideias. Por não estar disposto a entregar a própria nação. Chávez teria morrido lutando. Qual será o destino da Venezuela agora que Chávez não está mais? Essa é a grande pergunta que deveríamos nos fazer agora. Mais de um se pergunta. Qual será o destino da América Latina se a Venezuela acabar caindo? Essa é outra questão muito interessante. E espero que tenha uma resposta positiva para a população civil de todos esses países, que Donald Trump agora está mencionando, com futuras ameaças de agradecimento.